Palavra aqui, o Adson, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidá-los para abrir a Bíblia comigo no livro da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo de número 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quero focar nessa parte final que diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amados irmãos, eu estava refletindo por um tempo nesta passagem, e eu quero falar um pouco rapidamente aqui sobre como vencer o maligno, que armas usar e o que fazer. Nós, servos de Deus, temos a certeza de que, pela palavra de Deus, nós já vencemos o maligno. Nós temos isso na Bíblia em vários versículos, não só na Bíblia, mas também através de vidas de muitas pessoas na Bíblia. Eles tiveram a coragem de vencer o maligno e nos deram testemunho disso. E eu quero falar rapidamente aqui. O primeiro que eu quero citar aqui é Davi. Davi, em 1 Samuel capítulo 22, ele teve a oportunidade de matar Saul. Diz assim o versículo 10: Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram para te matar. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Aqui nós podemos ver que Saul, ele teve inveja de Davi e tentou matá-lo. Mas nesse versículo aqui nós podemos ver que Deus colocou Saul na mão de Davi para ele podia muito bem matar ele. Eu acredito que se fosse outra pessoa no lugar dele, ele matava, a história seria diferente. Mas Davi, ele venceu o sentimento de vingança, ele não matou Saul. E eu quero falar que a vingança é algo que predomina, é algo que muitos jovens fora da igreja têm, nós também temos, mas a graça de Deus, ela é tão sublime que ela esmaga o sentimento de vingança, ela esmaga o sentimento de inveja, ela esmaga o sentimento de ciúmes e faz com que nós não tenhamos ciúmes de outras pessoas, não tenhamos inveja e não queremos nos vingar de outras pessoas. E este caso de vingança é o caso de José também. José, ele teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 37, nós vamos ver que José teve a oportunidade de... ele podia também ter matado também seus irmãos, mas ele não matou. Mas não é sobre esta parte que eu quero falar, e sim a parte de Gênesis 39:9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui ele venceu a tentação da mulher de Potifar. Ele podia muito bem ter se deitado com a mulher de Potifar enquanto ele não estava na casa, mas não, ele venceu o sentimento, ele venceu essa tentação, porque ele nos mostra que se nós tivermos fé e tivermos lealdade, fidelidade, nós podemos sim vencer o sentimento de tentação, nós podemos vencer o sentimento de vingança, e nós podemos sim vencer o maligno. Outro exemplo também é Daniel. Daniel, ele venceu o decreto que foi imposto pelos príncipes do palácio para que não pudessem fazer oração a outros deuses, senão apenas ao soberano. Então ele disse assim, quero ler o versículo 6. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino e os prefeitos, presidentes, capitães, governadores tornaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem um mandamento firme, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Esse decreto chegou a Daniel, e Daniel, sabendo que
Daniel, ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Ele não deixou de continuar orando, não deixou de continuar buscando ao Senhor, porque para ele decreto não é nada perto de Deus. Então ele é lançado na cova dos leões e deixa ele lá pela noite. E o Dário fica triste porque era um amigo dele, e pela manhã, chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizerem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenha cometido nenhum delito. Deus achou graça perante Daniel, porque ele não se curvou ao decreto. Ele venceu o maligno na Babilônia. Ele deixou de comer primeiramente os manjares do rei, e assim ele foi colocado como governador da Babilônia. E ele deixou de lado o decreto, porque a fé dele é extraordinária. A fé dele é maior do que decreto. A fé dele é maior do que rei. A fé dele é maior do que nenhum maligno. Nenhum maligno toca naquele que tem Deus, que tem a palavra no coração. Nenhum maligno toca naquele que deixa de lado qualquer decreto para servir a Deus. O outro que eu quero citar aqui é Estevão. Estevão, ele venceu o ódio e a razão. Quando nós lemos em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Estevão, ele foi acusado também por blasfêmia, por blasfemar contra a lei de Moisés, blasfemar contra Deus, e ele foi expulso da cidade e ali apedrejaram ele. Ele estava na razão porque ele não cometeu erro algum, ele não cometeu mal nenhum, mas ele deixou de lado a sua razão, deixou de lado o seu ódio e disse para Deus perdoar os pecados dele, disse para Deus não imputar a eles esse pecado, mesmo eles tendo feito contra ele, mesmo eles tendo feito contra a vida dele, matado ele, ele preferiu perdoar os seus acusadores, perdoar aqueles que o mataram, mas deixou de lado a razão e não deixou o ódio contaminar o seu coração. Ele venceu o maligno, ele venceu a razão e o ódio. E o último que eu quero falar aqui é Jesus, o maior exemplo de vencer o maligno. Ele venceu o maligno diversas vezes. Ele venceu o maligno na tentação do deserto, mas também ele venceu o maligno na cruz, como diz em Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os impôs publicamente e deu-lhes triunfo em si mesmo. Na cruz, ele entregou a sua vida por nós, ele nos amou de tal forma. Nossa vida estava uma desgraça, nossa vida não tinha graça, nós não tínhamos direito de adorar o nosso Deus, de orar ao nosso Deus, mas ele foi lá e morreu por nós, ele foi lá e nos amou, ele deixou de lado a razão também, porque nós éramos os pecadores, nós que deixamos de lado a lei, nós que deixamos de lado de adorar a Deus, mas não, adoramos falsos deuses, mas ele foi lá e nos amou, ele foi lá e entregou a sua vida por nós. E eu quero falar, se Jesus venceu a tentação, você também pode vencer. Se Jesus venceu o maligno, você também pode vencer. Se Jesus deixou de lado a razão, você também pode deixar de lado a razão. Se Jesus deixou de lado o ódio, você pode deixar de lado o ódio. Se Jesus deixou de lado a vingança, você pode deixar de lado a vingança. Se Jesus deixou de lado aquilo que era a desigualdade, você pode deixar de lado a sua desigualdade. Abre-se os seus olhos, abre-se o coração, abra sua mente. Jesus venceu o maligno. Se ele venceu o maligno, você também pode vencer, porque ele diz na sua palavra que que não tens bom ânimo, eu venci o mundo. Já vencestes o maligno, nós já vencemos o maligno, não precisamos temer de nada. Se entrar um gigante na nossa frente, a gente derruba com a pedra. Se entrar o mar vermelho na nossa frente, a gente abre ele. Se ia passar pelo Rio Jordão, a gente abre o Jordão, a gente derruba as muralhas de Jericó, a gente faz um reboliço, porque Jesus venceu o maligno, e a gente também venceu o maligno pela palavra do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.